O dia de hoje vai ficar para a história da humanidade, a história recente. A Rússia invadiu a Ucrânia, pelo menos esta informação que estamos a receber por parte do mundo desde a madrugada de hoje, dia 24 de fevereiro de 2022. Um fato que vínhamos debatendo aqui no debate internacional. Boa tarde, sejam bem-vindos a esta edição que vai essencialmente discutir este fato, que vai essencialmente abordar o porquê deste fato ter ocorrido depois de muita suspeição em relação a vários dados. Ao longo da semana, vários assuntos foram sendo arrolados e vamos conversar sobre estes fatos. Vamos também perceber o que é que está a acontecer. Recentemente, através da agência AFP, a agência francesa, tivemos acesso a um dos primeiros vídeos que revelava esta situação e as reações, portanto, do Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, bem como a declaração de guerra de Vladimir Putin a partir do Kremlin, assim que é, o palácio que está em Moscou e que está, portanto, e de onde demandam as orientações de Putin. Esta tarde vamos ter os nossos tradicionais comentadores do análise, portanto, debate internacional. Portanto, Gabriel Ngoman, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, aumentar o telespectador, dizer que estamos aptos para podermos dar desenvolvimentos dos últimos acontecimentos em relação a esta crise Rússia-Ucrânia. Exato. José Matemulan, saudações, seja bem-vindo. Tá, obrigado, saudações aqui aos telespectadores. E dizer que estamos aqui para tentar elucidar, digamos, este emaranhado, porque há muita informação contraditória, muita informação que precisa ser verificada. Então, temos de trazer aqui o máximo possível de informação objetiva e a nossa análise, obviamente, aos fatos. Exato, esta é a nossa percepção, é o que desejamos, o ensejo deste nosso debate é alcançarmos pelo menos parte da verdade material, porque em tempos de guerra, em momentos de guerra, informações de diverso nível têm sido emanadas e elas transmitem, cada uma delas, portanto, o que se pretende alcançar em termos de tipo de guerra, seja ela não só bélica, como também psicológica e de informação. Falando de informação, vamos a este vídeo da AFP, que, portanto, foi um dos primeiros vídeos que aborda esta questão, portanto, que traz a invasão, portanto, da Rússia à Ucrânia, semanas depois de ter sido apenas uma mera possibilidade e acaba materializando-se. Vamos tentar entender isto daqui a pouco. Mas vamos ao vídeo e regressamos já para começarmos já a comentar este vídeo, portanto, da AFP. A Rússia deu início a uma operação militar contra a Ucrânia em um desafio aos pedidos mundiais para evitar uma guerra. O presidente russo, Vladimir Putin, fez um anúncio pouco antes das 6 horas da manhã locais, em uma mensagem televisionada em que assegurou que não era uma operação de ocupação, mas sim de desmilitarização da Ucrânia. Qualquer um que tente interferir conosco e mais ainda criar ameaça para o nosso país, nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia vai ser imediata e levará a consequências que nunca experimentou antes. A mensagem de Putin veio horas depois que o Kremlin assegurou ter recebido uma petição de ajuda dos separatistas pró-russos para combater o exército ucraniano. Pouco depois, sirenes de aviso de bombardeios foram ativadas em diversas regiões do país, inclusive na capital Kiev. O governo ucraniano denunciou que a Rússia tinha iniciado uma invasão em larga escala e confirmou que várias cidades pacíficas estavam sob ataque. O presidente garantiu que o exército faria o possível para proteger o país. A Rússia iniciou ataques contra a nossa infraestrutura militar, contra nossos guardas na fronteira e destacamentos na fronteira. Foram ouvidas explosões em muitas cidades da Ucrânia. Estamos impondo lei marcial em todas as regiões do nosso estado. Há pouco, tive uma conversa telefônica com o presidente Biden. Os Estados Unidos já começaram a se preparar para o apoio internacional. Precisamos que estejam tranquilos hoje e, se possível, fiquem em casa. Nas primeiras horas do conflito, a Rússia afirmou que tinha destruído as bases aéreas e a defesa antiaérea da Ucrânia com armas de alta precisão. Líderes da União Europeia e da OTAN condenaram o conflito e fizeram chamados pela paz, assim como a ONU, e garantiram que vão cobrar o Kremlin pela agressão considerada injustificada. Desde 2014, Kiev luta contra grupos separatistas pró-Rússia no leste do país, um conflito que já deixou 14 mil mortos.
Muito bem, são as primeiras, digamos, as primeiras reações em termos da mídia ocidental em relação a esta chamada agressão, portanto, à Ucrânia. Nós vamos tentar compreender este fato, na verdade, para trazer. Eu vou assim dizer, Matamulano, uma das coisas que insurgia-se aqui, o Matamulano, é o fato do vídeo da FP trazer para si uma tradução não correta, não fiel. Não fiel ao que se diz, porque é importante que se traduza fielmente e que se transmita a carga semântica, não é, do que se está a dizer, porque Exato. Quando Vladimir Putin diz que as consequências para quem se intrometer militarmente, ameaçar a segurança russa, serão tais que nenhum daqueles países vivera alguma vez na sua história. Certo. Esta é a tradução fiel, mas quando se minimiza o que está a dizer, diz que vão ter consequências, não é? É uma questão de minimização do impacto semântico. Exatamente, então torna-se difícil para um analista, alguém que não percebe esta carga emocional e semântica, tirar depois conclusões também muito objetivas, porque já está a deturpar a informação, não é? A nível daquilo que é a fonte, não é? É uma tradução direta, mas também que essa tradução é viciada. Exatamente. E tem sido assim já há muito tempo. Para quem Matamulano fala russo, portanto, ele está a insurgir-se aqui porque sabe de que fala. Falando disto, Matamulano, vamos mesmo a este fato. Tem muitos assuntos aqui que vamos tratar, que foram assuntos prévios ao longo da semana. Sim. Mas vamos começar do fim. Sim. Vladimir Putin está a atacar a Ucrânia e está a ameaçar aos países que quiserem intrometer-se. Esta ameaça. Sim. Como é que podemos classificar esta ousadia? Será uma ousadia de quem sabe que está preparado para enfrentar as consequências? É assim, para quem tem seguido a política de Vladimir Putin desde a sua ascendência ao poder, já deve saber que ele tem um credo quando se trata de aplicação da força. Ele diz que se uma luta é inevitável, então tens que bater primeiro. Este é um credo dele. Exato. Portanto, a questão ucraniana, ele já vem dizendo há muito tempo, cedo ou tarde, a Ucrânia seria usada como um ponto de ataque à Rússia. Dentro da NATO ou fora da NATO, porque fora da NATO podia ser através da fortificação militar da Ucrânia. Não é? A Ucrânia tem leis, quer dizer, a Constituição ucraniana coloca a Rússia como inimiga, tanto já ouvimos, já sabemos de todo este relatório prévio. Então, era inevitável. Então, segundo a avaliação da Rússia, não é? Tendo em conta que o esforço diplomático que aplicou com as muitas idas a Moscovo de líderes ocidentais, da França, Inglaterra, da Alemanha e por aí fora, não surtiram efeito nenhum. Não resolveram aquilo que eram as preocupações da Rússia. Em primeiro lugar, o primeiro ponto são os acordos de Minsk. Então, todos os dirigentes que estiveram em Moscovo prometeram que iam forçar, que iam, digamos, sem forçar ou convencer é o termo, convencer Zelensky a implementar os acordos de Minsk. São palavras de Macron, são palavras de Scholz, mas logo a seguir, no dia seguinte a essas conversações, o presidente Zelensky veio a dizer que em condição nenhuma aplica o Minsk. Logo, a Rússia percebe que está, Putin entende disso, quer dizer, já disse antes, previu isso. Diz que, olha, isto é uma brincadeira, vem aqui tirar fotografias, fazem conferências de imprensa, resolvem os problemas internos seus a custas da Rússia, mas os problemas que afligem a Rússia diretamente neste momento, que são de segurança, não estão a ser resolvidos. E Minsk é um indicador. Certo. Como não foi, então tinha que tomar... E, aliás, as medidas que está a tomar hoje, ele anunciou em dezembro. Ele disse que primeiro, lançou as questões de aflição, né, as questões, os pontos de demanda. Segundo, diz que vamos entrar em conversações, mas
E essas conversões não seriam eternas, porque é uma tática ocidental entrar em conversões infinitas. A Rússia não ia dar um ultimato, não ia dar um deadline para se chegar a um acordo, Certo. mas que ia ver, de acordo com aquilo que se fosse a fazer no terreno, quais são as intenções reais. Portanto, percebeu-se que aqueles encontros não levaram a lado nenhum. No entanto, no território ucraniano já se estava a construir infraestrutura, não da NATO, mas dos países da NATO. O que, na verdade, é só uma questão de formalidades, né? Quer dizer, se a Inglaterra constrói uma base naval, já agora em Achakovo, no sul, uma base naval construída pela Inglaterra na Ucrânia, o que significava aquilo? Quer dizer, é a médio e longo prazo para a Rússia. Então teve que tomar a decisão que tomou. A autodeterminação dos países, neste caso, não é levada em conta no cenário internacional do próprio país. Mas é isso, aliás, é onde se vê a coisa, sabe? Eu gosto de remeter, e a Rússia também, eu gosto de remeter sempre ao presidente do Kosovo, ao presidente da Jugoslávia. Certo. A carta, o primeiro número da Carta das Nações Unidas fala da autodeterminação dos povos. Exato. Quer dizer, aqui a própria lei internacional não é muito clara quanto a isso. Por um lado, sim, qualquer povo tem direito à autodeterminação, ok? E se formos a ver, o povo ucraniano do Donetsk e Donbass exerceu esse direito, da Crimeia exerceu esse direito. Assim como, segundo o Ocidente, o povo kosovar exerceu tal direito. Da autodeterminação. Sim. Então não se vê. Então, quer dizer, aqui o que está acontecendo é uma situação em que temos dois pesos e duas medidas. Portanto, este povo, já em 2015, por aí, quer dizer, levou a cabo um referendo lá dentro para a sua autodeterminação. Por quê? Porque não reconhece o governo que chegou, o governo não reconhecia na altura, não é? E não reconhecia, o governo de Kiev. Porque aquele governo tomou posse graças a forças. Muito bem, eu vou assim, porque eu sei que tem dados um pouco mais atualizados do que está a acompanhar através das suas próprias fontes, vai partilhar também connosco. Ngomane, depois de muito tempo, Vladimir Putin teria dito que não tinha intenção de invadir a Ucrânia, mas agora temos esta situação de invasão. Como é que interpreta este fato? Ele diz que não está a invadir, está apenas, portanto, a desmilitarizar o país. Com que com que peso, com que responsabilidade Vladimir Putin pode dar-se o direito de desmilitarizar a Ucrânia, na sua percepção? Bem, primeiro, é preciso que fique claro. A Rússia está a invadir a Ucrânia. Isso é uma realidade. Agora, as razões que a levam a invadir, se são genuínas ou não, essa é uma outra discussão. Mas neste momento a Rússia está a invadir a Ucrânia, o que sempre reiterou que não pretendia fazer. Certo. Mas, por um outro lado, nós notamos um pouco de alguma animosidade, provavelmente alguma inexperiência do próprio Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, porque ele foi se distribuindo pelos diversos discursos, tanto americanos como da União Europeia, portanto, da própria NATO, do Stoltenberg. Então, não tinham um discurso próprio, um discurso coerente. Veja que não faz sentido que a Alemanha, por exemplo, o presidente da Alemanha o chanceler da Alemanha viaje para a Rússia e diga que, olha, vamos implementar o protocolo de Minsk e, por um lado, ele diga que não, nós não concordamos com o protocolo de Minsk. Quer dizer, atendendo que a Alemanha faz parte da União Europeia que está protegendo a Ucrânia. Era preciso haver uma concertação de linguagem. Olha, se o presidente da Ucrânia não concorda com o ponto de vista, por exemplo, do chanceler da Alemanha, devia fazê-lo perceber que não devia citar o protocolo de Minsk. Mas veja, é preciso entender uma coisa. Eu acho que esta guerra era inevitável porque os discursos de ambos lados eram extremados,
o presidente da Ucrânia sempre falou como alguém que tem um escudo forte, que são os Estados Unidos. Todos os discursos deles, que olha, estive ontem a falar com o presidente Biden, diz que vai apoiar, estive ontem a falar com o presidente da Comissão Europeia, quer dizer, percebia que, ora, porque nós vamos nos defender, estamos preparados, temos as nossas forças, então percebia-se que havia um pouco de inexperiência política por parte do presidente da Ucrânia. Agora, o protocolo de Minsk, a gente entende porque que o presidente da Ucrânia o temia. O temia porque achava que podia ter o efeito Crimeia, né? Porque, primeiro, é que aquelas duas repúblicas populares de Donbass passariam a estados autônomos, né? Mas não, como é que vou dizer, não é secessão, quer dizer, não continuariam como repúblicas ucranianas, mas com autonomia. Quer dizer, é como se estivéssemos a implementar um Estado federal, né? Em que tem Estados independentes, num modelo não brasileiro, mas provavelmente num outro modelo que Mas que tipo de poder ele poderia ter sobre esses Estados, tendo em conta que são pró-russos? Qual seria o nível de influência? Sim, é que ele percebia que depois o que é que iam fazer? Iam fazer um referendo em que diziam continuamos na Ucrânia ou vamos para a Rússia. E se o referendo fosse vamos para a Rússia, quer dizer, aí nem as Nações Unidas não teriam que dizer, porque são processos democráticos. Isso é democracia direta. Então, eu acho que é isso que o Zelensky, quando coloca o Minsk em causa, é que sabia que, de facto, as duas repúblicas, neste caso em guerra, acabariam caindo nas mãos da Rússia. E sobre a ameaça de Vladimir Putin? Para qualquer país que quiser intrometer-se. O certo é que o Vladimir Putin tem um exército muito forte, ele está preparado. Tanto nós vimos mesmo a guerra da Geórgia, que durou 5 dias, praticamente, quando a Rússia entrou com toda a força. Neste momento, as informações atualizadas dizem que a Rússia está a atacar por mar, terra e ar. Portanto, este é um ataque massivo, quer dizer, um ataque assim, dentro de uma semana, poderemos ver a capitulação de Kiev. Agora, o que a Rússia sabe é que, se haver uma interferência externa, o caso da Inglaterra, em primeiro lugar, os Estados Unidos, a Inglaterra é o primeiro porta-voz dos americanos ali, estão ali na região. Eles costumam agir rápido. Se a Inglaterra se intrometer, não estou a falar da NATO, porque a NATO não tem mandato para tal. Se os Estados Unidos se envolverem, a guerra vai durar mais e pode ser uma guerra de grande intensidade. É por isso que ele faz estas promessas, que olha, vocês verão uma outra guerra que vocês não estão preparados, quer dizer, faz parte dessas ameaças. Quer dizer, as duas partes sempre passaram os últimos tempos a se ameaçarem. Nunca encontraram um ponto de dizer, olha, eu não concordo contigo em relação a isto, mas em relação a isto estou de acordo. Não encontramos nenhum momento, desde que Vladimir Putin entregou a carta das suas reivindicações aos Estados Unidos e à União Europeia, a resposta dos americanos também, não chegamos a encontrar nenhum ponto de convergência em relação aos russos. O discurso do presidente da Ucrânia era um discurso de musculatura, de mostrar que, olha, nós temos um exército forte, vamos nos defender. E veja que já na madrugada antes de ontem, neste caso para ontem, estava choramingando, pedindo aos russos, ao povo russo, para se persuadirem como um povo a não atacarem. Quer dizer, já entregava esta responsabilidade à população civil russa para que pudesse fazer espécie de uma manifestação a favor de não ataque. Então, isto tudo quer dizer o quê? É que o caminho sempre indicava a confrontação. Quando dois gigantes não se entendem na conversa, o caminho possível é da confrontação. É por isso que sempre dissemos que a diplomacia, aliás, as Nações Unidas substituíram a Sociedade das Nações, mas para colocar em primazia a diplomacia, porque sabiam que a confrontação tem resultados imprevisíveis. Exato. Depois daquilo tudo que se viu na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Matumulano, foram discursos sempre de apelos,
de ameaças e agora há uma energética ação militar da Rússia. O que é que espera dos outros países? Vão responder à mesma medida? Já falavam de sanções econômicas ao longo da semana. Acredita que poderá haver uma intervenção militar, uma resposta militar, por exemplo, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, aliados, portanto, naturais da Ucrânia? Bom, a intervenção ocidental naquela guerra será até ao último ucraniano. Quer dizer, os americanos e a NATO vai lutar contra a Rússia até ao último ucraniano. Eles não vão colocar homens lá. Eles já disseram várias vezes em todas as intervenções que não iam colocar homens lá. Iam reforçar a segurança, o perímetro da NATO, junto da Rússia, mas nenhum homem tomaria nenhuma ação militar lá dentro. Portanto, isto é sabido, que as consequências são nefastas. E depois temos que perceber algo aqui muito, quer dizer, acho que isso é que não chega a ter, não está ao alcance do Ocidente. É que a Rússia diz que, olha, para a Rússia aquilo é uma questão vital. É uma questão vital. Para os outros tem que ver com jogos geopolíticos, não é? De medição de forças e tudo mais. Mas para a Rússia é uma questão de vida ou morte. É uma questão existencial. Portanto, que não se pode levar, quer dizer, não se pode considerar isto de uma forma liviana. É por isso que foi chamando a atenção. Deu espaço. E já agora, quando diz que o Vladimir Putin tem um poderio militar como coisa, eu vou dizer que Vladimir Putin não tem um poder não só militar, mas também como tem um poder, quer dizer, do povo. A população russa está junta. Quer dizer, o apoio da população. Aliás, isto foi se visse, é porque não tem aqui coisa, se visse aquilo que foi a reação do povo russo quando ele anunciou o reconhecimento das repúblicas. Isto foi uma coisa fenomenal. Certo. Porque o povo já estava desgastado e começava a colocar pressão sobre Vladimir Putin para colocar algum fim nisso. Porque, quer dizer, um povo, os seus irmãos, estavam a sofrer durante 8 anos. As Nações Unidas, a comunidade internacional, nunca nenhum desses órgãos, nunca nenhum deles exigiu alguma vez que se sentassem à mesa as partes em conflito. É coisa inédita, procure ver isso. É? Em casos, quando houve o assunto, a Venezuela, o que se disse? Como que se diz? O Nicolás Maduro tem que sentar-se à mesa com o Guaidó. É? O caso de Lukashenko, tinha que sentar-se à mesa com o Tikhanovsky. O caso da Rússia mesmo, com o Navalny. Tudo o que se dizia era que tem que sentar à mesa, conversar com coisa. Em Tigre, o que está a acontecer? O apelo global, geral, foi sempre esse. Na Síria, o Ocidente até criava espaços na Europa, em Viena, onde deviam sentar-se a Síria, o governo sírio, mais a oposição. Sempre criou-se espaço para que as partes diretas no conflito sentassem e chegassem a um acordo. Mas no caso da Ucrânia nunca aconteceu. Nem as Nações Unidas. E parece hoje Guterres a dizer, a tomar uma posição praticamente já muito subjetiva, praticamente. Ele praticamente deixou de desempenhar aquilo que é o seu papel. Aqui há uma guerra já de informações. Sim. Portanto, temos informações paralelas à guerra. Esta manhã tínhamos informações de que 8 civis perderam a vida e depois, ainda recentemente, de 50 militares russos perderam a vida. Este jogo psicológico, quem é que está a falar a verdade em relação ao que está a ocorrer? A quem é que devemos confiar em termos de informação? Bom, é um momento de tormenta, digamos, que é um momento pesado para aqueles que estão na política ou querem perceber este fenómeno. Agora porque está aceso, ou nos últimos tempos porque esteve em destaque. Mas a única segurança que existe, mais ou menos em termos de informação, tem que ver com o uso de fontes verificadas ao longo do tempo. Então, quem não tem acesso a estas fontes, não é? Que não é porque hoje pegou a Google e encontrou lá um site, encontrou lá, ou alguém abriu um canal e está, quer dizer, é difícil, quer dizer,
verificar, é difícil acreditar nessa informação. Então, o meu conselho seria não, quer dizer, eliminar. Esse é um lixo informacional. Portanto, é bom que esperemos para ver o que aparecerá no fim disto, porque já aconteceu na própria guerra da Geórgia. Não é? Sempre diziam que a Rússia é que atacou a Geórgia e tudo mais. Mas depois houve o tal relatório da OSCE, que disse quem começou, quem que atacou. Foi a Geórgia. E depois de um ano, o relatório apareceu. Mas depois o relatório também voltou a desaparecer. A retórica voltou. Então, é preciso que tenhamos cautela, é preciso que esperemos. Não há necessidade de andar atrás dos números de casualidades, de mortes e por aí fora. Temos que esperar, pelo menos, quer dizer, vamos dar uma semana para ver o que vai acontecer nisto. Talvez aí possamos ter já dados mais fidedignos. Porque, já agora, porque a haver 50 mortes da parte russa, quer dizer, infalivelmente, teremos que ouvir isto, porque há que prestar contas à nação. Os pais, os familiares dos tais soldados são cidadãos russos. As informações, acredita que o sistema fechado, ou pelo menos que nos é transmitido da gestão... É o que digo, o sistema é fechado para os que não têm acesso à realidade russa, mas o sistema russo é muito aberto. A questão do check and balance, principalmente na questão no Exército, porque há organizações não governamentais muito fortes, existem comitês das mães e por aí fora, lá na Rússia, que faz um escrutínio muito forte em relação às perdas. Já se anunciaram perdas gravíssimas na Síria, logo no início. Apareceu a mesma coisa, que dezenas, centenas de russos estão a morrer, ou tanques russos a serem abatidos e por aí fora. Não, depois viu-se que aquilo era fake news. Portanto, o que eu apelo agora é a calma, vamos esperar. A melhor coisa a fazer, paradoxalmente, no dia de hoje, é ir buscar a informação, basicamente, quer dizer, as fontes oficiais. Exato. Porque é mais fácil amanhã colocar a fonte oficial, quer dizer, exigir não é, a verdade, não é? É mais fácil colocar em barra tribunal. Por ter mentido. Agora, um órgão qualquer que não tem nenhuma autoridade pode dizer o que quiser e está fora de... Não presta contas a ninguém. Exato. Aliás, tanto Ngomane, vamos tentar descrever aqui a linha cronológica deste ataque. Temos primeiro um conjunto de reivindicações colocadas pelo Vladimir Putin. Essas reivindicações são entregues e recebeu a respectiva resposta. E depois, antes disso, já tinha enviado cerca de uma centena de militares junto às fronteiras. Centena de milhares. E depois disso, aparentemente retira-se, ou retiram alguns, e depois reconhece as independências, portanto, a soberania, né, destas áreas ocupadas, e depois introduz as tropas e diz que são tropas de paz, de manutenção da paz. E logo inicia o ataque. Há algum, nesta gestão cronológica dos acontecimentos, podemos encontrar um Vladimir Putin manhoso, esperto, e que já sabia que o final das contas era a invasão. Foi calculista Vladimir Putin? É preciso perceber uma coisa, que em guerra o que conta muito é a imprevisibilidade. Na guerra não é bom estrategicamente que as pessoas... Quando tu fazes isto, dizem que, olha, isto é 1 mais 1 é igual a 2. As pessoas em guerra, às vezes, 1 mais 1 é igual a 4 ou é igual a 3. Certo. É preciso perceber uma coisa. Apareceu o Donald Trump, não sei se acompanharam esta semana, a parabenizar o Putin, a dizer que é grande estratega, portanto, foi uma carta de mestre. E disse que se ele fosse presidente dos Estados Unidos, isto não estaria a acontecer porque as relações não estariam ao nível que estão. Isto é para quê? Isto está a atacar, está a organizar a campanha, dá para entender, sim, para fragilizar o Biden. Política interna. Esta guerra é perigosa por quê? Porque o Biden também aqui tem tudo ou nada, porque se sair muito fragilizado deste conflito, politicamente também está acabado. Agora, queria dizer que é campanha, mas enfim, o que quero aqui dizer é que o Vladimir Putin, a partir do momento que ele reconhece aquelas duas repúblicas populares,
pode estabelecer protocolos de cooperação militar. Quer dizer, nada o impede de fazer isso. Está... E pode proteger esses territórios. Agora, o que nós, quando de facto dava a impressão que Putin estava a retirar as tropas juntos da fronteira, mas o que Putin na verdade estava a fazer é retirar muita população civil da zona de Donbass, mulheres e crianças e velhos, para zonas seguras, porque ele sabia de que em seguida é zona de guerra. E depois não só, num espaço de 2 dias, ele faz o reconhecimento, quase 1 dia e meio, faz o reconhecimento e pede autorização de envio de tropas militares para o exterior e Duma autoriza. Quer dizer, esta cartada ninguém estava à espera, porque a partir do momento que alguém diz, olha, estamos a retirar tropas, isso para qualquer um é um alívio. E nesta retirada de tropas, infelizmente, é que o discurso do Ocidente foi continuando contundente, né? Contundente. E também isto mostra que o Putin tem uma autoconfiança total em relação àquilo que ele está a fazer, não está a temer praticamente nada, porque não é qualquer nação no mundo que pode desafiar os Estados Unidos da América. Não estou a falar da OTAN, estou a falar dos Estados Unidos da América. Não é qualquer potência que pode fazer isso. Talvez desconfiamos que a China possa fazer isso, mas qualquer outro país é praticamente impossível. E avançou, portanto, com o ataque. Quer dizer, os ataques estão a ser reportados. Agora eu estava a tentar ver quais são as cidades. Ainda não há nenhum canal, quer dizer, até agora, não sei, por cada segundo que passa, há uma atualização dos principais canais, sobretudo a CNN. Nós estamos a ver a CNN. A CNN, de facto, vai nos dar a informação que interessa para o ocidental. É aquilo que estava a dizer o Dr. Matimulani. Neste momento, as informações não são muito credíveis, porque, por exemplo, a Ucrânia não vai, mesmo que tivesse abatido um soldado russo, iria evitar neste momento dizer, olha, nós já batemos tantos soldados, por quê? Porque está a usar a bandeira do agredido neste momento. Da vítima. Ele ainda não reuniu o máximo de apoios que ele espera reunir. Então, se aqui aparecer a apresentar força, ele sabe que isso pode também galvanizar a Rússia para um ataque massivo e decisivo. Então, quando o tipo de guerra que nós esperamos não é de bombardeamento total. Aliás, a própria Rússia disse que bombardeou locais estratégicos com o arsenal. Agora, o que acontece é que também, em menos de 24 horas, o Vladimir Putin mudou, ao invés de estacionar as tropas em Donetsk e Lugansk como tal força de manutenção da paz, decide desmilitarizar a Ucrânia. Quer dizer, já é um outro objetivo que até há 2 dias atrás não era conhecido. Então, estamos a ver um Vladimir Putin que é uma caixa de surpresas. Agora, é preciso também perceber uma coisa, que a lógica das relações internacionais, a lógica da guerra deixa de existir para as grandes potências, porque força de manutenção da paz muitas das vezes não é feito de forma bilateral. Certo. Quando se trata de manutenção da paz, significa que é uma zona que esteve em guerra e que houve acordos provavelmente que beneficiam as partes que estavam em conflitos, e é preciso uma força para a manutenção, para evitar animosismos entre as partes. E isso é missão das Nações Unidas. Quer dizer, os países podem contribuir até serem 2 países, não precisa que sejam todos que estejam disponíveis. Então, esta manutenção da paz não encontra um suporte que para aqueles que são entendidos em direito internacional possam ver em que base o Vladimir Putin está a usar este. Aliás, está a falar de 2 Estados que ainda não são reconhecidos também pelas Nações Unidas. E não serão. Então, mas, no entanto, quando se trata de lógica de guerra, as grandes potências não seguem, quer dizer, não tem esta lógica. Sabemos quanto americanos, os chineses também, que agora estão animados com esta situação, porque também estão a ver uma luz em relação a Taiwan. Nenhuma lógica de guerra será-nos dada a conhecer no momento de agir. Exato. Antes de continuar aqui
convosco. Só quero ver aqui algumas atualizações, portanto, desta situação, uma atualização de 1 hora. Portanto, já há algumas manifestações em algumas embaixadas da Rússia, como no Líbano, em Portugal, nos países ocidentais principalmente. Temos aqui a Moldávia, encerrou o espaço aéreo, portanto, são países que estão portanto, próximos a estes lugares e estão a pedir, votaram pela introdução do estado de emergência e também o ataque aéreo no aeroporto internacional de Gostomel, portanto, na Ucrânia. Este aeroporto internacional, que é um dos 3 que serve a capital Kiev. E também há quem está a falar-se, portanto, Irina Shev, uma das enviadas especiais das grandes agências de informação, refere o fato de que há colunas militares que estão a atravessar Kiev também. Portanto, eu dizia aqui, Holanda, em Paris, no Líbano, já há manifestações de frente às embaixadas da Rússia. A Ucrânia disse também que perdeu 5 pessoas, 5 militares, numa queda de uma aeronave que estava a tentar defender-se contra a situação na Rússia. Agora, uma palavra interessante, uma frase interessante é do major-general português, que diz que o presidente, quem ficou encurralado foi o presidente russo. Diz que quem ficou sem saída é o presidente russo. Qual vai ser a imagem da Rússia nos próximos dias, depois desta invasão? O que é que poderá, em termos de custos de imagem, como é que a Rússia vai conseguir? Estamos a ver meio mundo, pelo menos para o ocidental, está a condenar, está a manifestar-se, portanto, contra isto. E também estamos a ver uma China um pouco, digamos, não muito reativa como se esperava. Será pelo fato de... Não. A questão de... Qual é a tua interpretação em relação ao papel da China? O comportamento da China é normal. A China nunca é reativa em termos... A China espera o seu tempo para tomar a reação, para publicar a reação certa, correta, de acordo com aquilo que são os seus objetivos, que é a sua agenda internacional. Portanto, não há nada em relação à China que seja de extraordinário. Agora, eu não sei qual é a base que tem que o tal major português, a dizer que está encurralado Vladimir Putin, mas que em termos de ganhos concretos, enquanto por um lado são ameaças, não é? E intenções, Vladimir Putin mostra ao mundo que é capaz de fazer e está a fazer. Portanto, só por isso, não é? Porque mesmo internamente, vamos pegar analistas, grandes analistas, não do mainstream, não é? Eu ia aconselhar até a que se vá ver o que disse Mike Pompeo, não é? Em relação a Putin. Pompeo, que foi Pompeo, exatamente. Certo. Então, é para percebermos isso. O chefe de Estado da Defesa dos Estados Unidos. Sim. Exato. Não, foi secretário de Estado dos Estados Unidos. O secretário de Relações Exteriores, secretário de Estado. Então, para dizer que... Desculpa, mas ele já foi. Não é o Pompeo que foi no tempo de Bush? Não, foi do Obama. Foi do tempo de Obama. Foi do Obama. Exatamente. Depois exato, também... mas estou a confundir com o afro-americano, que também foi secretário... Colin Powell. Foi secretário de Estado da Defesa, depois secretário... Que já faleceu. Exato, muito bem. O famoso Colin Powell. Muito bem, continua, portanto, Matulão. Ok, então não sei quais são, que base ele tem para dizer isso, mas na verdade neste momento quem está a liderar a retórica, a agenda é a Rússia. Portanto, o Ocidente é que tem que provar que aquilo que diz, quer dizer, tem responsabilidade sobre aquilo que diz. Consegue responder, consegue colocar aquilo a cabo, porque sempre falou de sanções apocalípticas. E mais uma vez, para perceber que quem entende da Rússia, quem entende Putin, é que, se for a ver, ele já não está a trabalhar só na questão da libertação, não é, de Lugansk e Donetsk, naquelas fronteiras históricas. Porque os separatistas, né, ocupavam uma parcela dessas províncias, não todas elas. Exato, tinham um terço, segundo os dados. Então, a ideia inicial era que todos pensavam que, olha, ele reconheceu esta parte, mas é só esta parte ou a fronteira histórica. Mas o que vemos hoje é que é para libertar até a fronteira histórica. E mais uma adição. A adição são todas as províncias do sudeste da Ucrânia,
que historicamente são russas, quer dizer, etnicamente russas, né? E que na verdade desempenham um papel de tampão. Por isso que vamos ouvir que caiu, quer dizer, a cidade, espero que tenha uns nomes aí, que é Kharkov, não é? De Kharkov tem Odessa, não é? Tem Nikolaev, são cidades que terão que ser libertadas. Agora, certo. A questão da desmilitarização, quando diz que não é ocupação, mas é sim desmilitarização, porque a Ucrânia, como potência militar, é uma ameaça à Rússia a partir do momento em que ela é potência militar, mas não dona de si própria, não soberana. Portanto, ela é usada por fins, por interesses geopolíticos dos grandes adversários russos. Portanto, é por essa via que ele escolhe. Esta é uma operação de desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Não é? Por que é que o Vladimir Putin não atacou apenas a região de Donbass, apenas acabou chegando a Kiev? Os ataques já se fazem sentir em Kiev? Os ataques aéreos e os ataques de mísseis em todo o território ucraniano. Isto nunca se escondeu. Então, qual é o objetivo? O objetivo é você não vai desmilitarizar só em Donbass. Certo. É acabar com a capacidade bélica potente da Ucrânia. Portanto, para isso tem que atacar tudo quanto são aeródromos, a capacidade... A Ucrânia não está a voar. Aliás, a Rússia colocou uma zona aérea. Exatamente, onde nem sequer, porque antes disso, até os drones espiões americanos sobrevoavam o espaço aéreo ucraniano e hoje, quer dizer, aquilo é um tampão, não é? E porquê? Porque Putin começa a ver que é possível, porque há um outro caso, não se fala muito, é da Pridnestrovia, que está na Moldávia, que tem lá 13 mil homens russos há mais de 20 anos, que são os pacificadores, os capacetes azuis, não é? E que o acesso à Pridnestrovia só era possível através por via terrestre e por permissão da Ucrânia. Mas desde 2014 tornou-se difícil abastecer aquele contingente lá, tinha que ser só por via aérea. Portanto, ao libertar estes territórios do leste, do sudeste da Ucrânia, portanto, a Rússia resolve também um problema já antigo, que é de acesso à Pridnestrovia. Portanto, porquê? Porque é uma questão de póquer, como se diz, não é? Quer dizer, é colocar tudo na mesa, porque se já ameaçaram, já prometeram sanções drásticas, apocalípticas, então decidiu vender essas sanções ou comprar as sanções por um preço muito, muito elevado. Porque estrategicamente seria uma perda para a Rússia só reconhecer, colocar controle sobre Lugansk e Donetsk, quando as outras regiões também fazem parte de coisas. Aliás, desculpe, só mais uma coisa, é que ao fazer isso também corta praticamente de todo o acesso da Ucrânia ao Mar Negro. Porque o Mar Negro é neste momento usado pela NATO, pelos americanos, para fazer ameaças. Então, ao tomar controle sobre estas regiões, a Ucrânia perde controle, perde acesso ao Mar Negro. Muito bem. Ainda na cena das reações, esta semana já havia uma decisão econômica que era a suspensão do gasoduto Nord Stream 2 e havia apelos no sentido da Alemanha fazer isto. Mas ainda na cena das reações, a Bélgica pediu à União Europeia para suspender vistos para os russos. E depois o chefe da União Europeia, portanto da diplomacia europeia, diz que o ataque russo é uma das horas mais sombrias para a Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha diz que a Rússia vai pagar o preço amargo da guerra e Joe Biden diz que os Estados Unidos e aliados vão responder de forma decisiva e a Rússia responde e diz que tem meios para sobreviver à reação emocional do mercado. Portanto, e tem várias aqui reações e a NATO já está a preparar os aviões, está a deixar os aviões em alerta máximo após a invasão, portanto, russa. Então, há um conjunto aqui de reações em várias escalas, reações do ponto de vista militar, reações do ponto de vista político, reações do ponto de vista econômico. E ainda mais há uma reação do ponto de vista desportivo, porque a final da Liga dos Campeões Europeus, a Champions League, devia ocorrer em São Petersburgo, na Rússia, e já fala-se da possibilidade disto não vir a acontecer. Estas situações todas, não vai ser o isolamento da Rússia?
Bem, eu acho que hoje temos um bocadinho mais tempo para falarmos sobre isso. Porque às vezes a gente procura resumir, tentar correr. Eu, antes de vir para esta questão do isolamento da Rússia, as consequências disto, os pronunciamentos das diplomacias europeias, americanas, que já estamos a ouvir isto desde os tempos da Crimeia até hoje, que é uma retórica, eu queria só voltar um bocadinho àquilo que o Dr. Matimlani esteve a falar em relação à questão da segurança da Rússia. A Rússia sabe o porquê da predestinação com a Ucrânia. E nós voltamos aqui a dizer que achamos que a Rússia está a atacar a Ucrânia por causa de questões, primeiro, culturais, pelo facto... Portanto, se você apanha 10 russos, os bisavós deles, pelo menos 4 ou 5 anos, os bisavós deles são originários da Ucrânia, quer dizer, territórios da Ucrânia. Aliás, da Ucrânia, Rússia... Sim, okay, sim. Já percebi. Então, esta ligação umbilical. Pois, número 2, questões econômicas, que nós não podemos aqui pôr de lado, que já estivemos a falar há dias. A Ucrânia já chegou a ser considerada o celeiro da Europa, portanto, tem terras muito férteis, que a Rússia precisa para poder aumentar aquilo que é a sua capacidade de exportações. Porque se nós começamos a falar daquilo que é a segurança territorial da Rússia, isto aqui é preciso perceber de base. A Rússia é defendida territorialmente, posso dizer, pela Bielorrússia, pela Ucrânia, pela Letônia, pela Estónia e depois pela Finlândia lá no fim, que é neutra, né? Mas você vai encontrar, por exemplo, a Estónia e a Letônia estão na NATO, estão ali ao lado da Rússia. E a Rússia não fez nenhuma confusão. Quer dizer, se a NATO de facto quer atacar a Rússia, pode muito bem usar a Estônia. Ou a Letônia. Ou a Letônia. Portanto, não há uma falta de espaço físico. E se nós olharmos a localização de Moscou, não está mais próximo de Kiev, a não ser que eu esteja a falar, o Dr. Matimlani, falo de territórios que ele conhece fisicamente, não está mais próximo de Kiev em relação a esses pontos que eu falei. Portanto, aqui dá para perceber que é uma questão de querer estabelecer uma zona de influência, uma nova zona de influência. Portanto, está a Bielorrússia, que não está sob influência da NATO, está a Geórgia, portanto, tinha deixado a Geórgia de fora, também não está sob influência da NATO, está a Ucrânia. Portanto, é um basta, mas com uma predestinação. Eu quero acreditar que se a NATO quisesse avançar a um outro país que não fosse a Ucrânia, provavelmente não teríamos esta situação. Agora, por exemplo, vedar acesso ao mar a um país, isso é contra princípios de soberania dos Estados, que é um princípio universal na Carta das Nações Unidas. Portanto, encontramos aqui uma justificação que não é toda ela, quer dizer, não convence tanto. Exato. Para quem conhece aquelas fronteiras, conhece aquele mapa. Agora, em relação voltando já para aquilo que é a reação da diplomacia europeia, tanto o John Blinken também todos agora deram-se a palavra, até mais ou menos até 10 horas de hoje, mas são sanções que não vejo a aplicabilidade. Por quê? Porque a Rússia sempre sobreviveu a todas elas. Sobreviveu a todas elas e não só. É preciso perceber que a Rússia agora tem um grande parceiro comercial, que é a China. Aliás, a própria Rússia deixou claro que tem novos mercados, tanto de petróleo para gás, tirando muitos países da União Europeia. Quer dizer, como quem diz, não me falta mercado deste negócio. Agora, outra questão também, que aqui temos que perceber, é que quando estamos a tentar espreitar quais é que são essas novas sanções, que são a mãe de todas as sanções. Exato. Seria o quê? Seria sancionar, faltam 2 grandes bancos, é VTB mais o outro grande banco da Rússia, esqueço o nome. O Banco Russo. Sim, os maiores, da VTB que não está lá, e mais um que me esqueço o nome, TS, qualquer coisa, se não estou em falha. E depois mais o quê? E dizer que, olha, paramos de comprar o seu gás
ou os seus produtos energéticos. Quer dizer, isso aí seria, para os europeus, seria dar um tiro no próprio pé. Depende muito da energia. Sim, e depois não só, esta guerra, por um lado, esta guerra, se vier a fazer aumentar o preço dos cereais, quem sai a ganhar? É a Rússia. Exato. Se vier a aumentar o preço do petróleo, que acredita-se que só nesses 2 dias parece que o barril ultrapassou a barreira dos $100. já passou a barreira dos $100, estava a ver? Aumentou. Entrega, Sim. Em agosto. Isto beneficia quem? Beneficia a Rússia. Quer dizer, parece que a Rússia, fazendo a guerra, sai beneficiado, não fazendo a guerra, sai beneficiado na mesma. Mas em relação aos países europeus, sobretudo a Alemanha, que fechou suas usinas nucleares, portanto, pode ter um colapso dentro da sua economia. Então, é por isso que eu digo, estas sanções eu não estou a encontrar, talvez a minha falta de estratégia técnico-comercial, de entender os mercados como funcionam, mas não estou muito certo. Muito bem. Nós ainda continuamos aqui. Hoje temos, digamos, um fundo de tempo um pouco maior. Na verdade, também é o único tema que nós temos a conversar com ele. Vamos a um breve intervalo só para podermos olhar as últimas atualizações e também dar espaço para os nossos comentadores, analistas, poderem recarregar as baterias para poderem sustentar as suas posições em relação a este tema. Como disse no início, hoje é um dia que fica marcado pela invasão da China, aliás, da China não, da Rússia à Ucrânia, depois de vários dias de algum secretismo e falta de informação, e também uma posição do Kremlin, neste caso, em relação a este fato. Vamos a um curto intervalo, não saia daí porque vamos trazer mais dados em relação ao que está a ocorrer, portanto, neste momento na Ucrânia. Até já. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Então nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, diz, cara, isto vai passar. Vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer, e esse trabalhinho é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Caro cidadão, não fica na linha férrea para vender, conversar, brincar ou qualquer outro motivo, pois estará a colocar a sua vida em risco. A sua segurança em primeiro lugar. As tardes do sábado trazem uma nova forma de poder debater o mundo. O romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático, mas business continua a acontecer, business as well. Vamos tentar compreender o que se passa e quais são as soluções que podemos ter para aquilo que é o debate da pauta mediática internacional. Acho que ouviu o discurso de Mandela, né? Quando encontrou-se com americanos, disse, olha, a Rússia não é nosso inimigo, Cuba não é nosso inimigo. Olá, sou José Matamulana, assista aqui na FTV todos os sábados
o debate internacional. Saudações, sou Gabriel Ngomani. Assista todos os sábados ao debate internacional aqui na FTV. Todos os sábados aqui na FTV. Muito bem, estamos no regresso para esta edição especial do debate internacional aqui, hoje, dia 24 de fevereiro, porque estamos a abordar questões relacionadas, portanto, com a invasão da Rússia à Ucrânia. Antes de dar a palavra aqui ao Matemulano, eu queria só trazer alguns dados em relação ao poderio militar dos dois países. Portanto, de acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, diz que a Rússia tem 900 mil militares ativos, enquanto a Ucrânia conta com apenas 196. Portanto, 900 mil a Rússia, 196 mil da Ucrânia. Também diz que na Marinha há um desequilíbrio entre os dois países. A Rússia conta com 74 navios de guerra e 51 submarinos. A Ucrânia tem apenas 2 navios de guerra, contra 74 navios de guerra, e a Ucrânia não tem nenhum submarino. Relativamente à força aérea, portanto, a Ucrânia tem ainda, aliás, portanto, está aqui a ver a questão dos números. Temos, portanto, em termos de reserva, a Ucrânia tem 900 mil homens na reserva, portanto, militares na reserva, e a Rússia tem 2 milhões de homens, de militares, portanto, na reserva. Em termos de força aérea, Putin tem 10 vezes mais aviões e tanques e helicópteros do que a própria Ucrânia. Isto quer dizer que, do ponto de vista de confrontação direta, não há conversa possível. A Ucrânia é praticamente um bebê à frente da Rússia. Mas por que é que então poderia estar a temer? A Rússia poderia estar com medo da Ucrânia, se, do ponto de vista atualmente, há esta disparidade colossal? Repito que a retórica ou o argumento de que a Rússia quer refazer, repor o Império, reconstituir a União Soviética, tem muito que ver com esta interpretação, histórica. Quando o Putin traz aqui, faz um recurso histórico para fundamentar a questão, não é, do porquê daquelas regiões. Então traz este argumento que, olha, não, o Putin quer refazer o Império, Putin quer refazer a União Soviética. Não é verdade, porque há outros países da ex-União Soviética, exato, que até nem estão na órbita russa. Temos aqui o exemplo do Cazaquistão. O Cazaquistão vai entrar agora para a órbita russa, praticamente. Vai ser mais pró-Rússia do que era até então. O Cazaquistão era um exemplo de democracia das repúblicas repúblicas da ex-União Soviética ali. Quer dizer, o Cazaquistão estava virado para o Ocidente, estava virado para a China. Os investimentos chineses são mais fortes no Cazaquistão do que russos. A questão bélica, militar, o Cazaquistão produz equipamento militar e que vende até para países africanos. Portanto, a cooperação com o Ocidente é muito forte. Para dizer que nunca houve como é que se diz? Quer dizer, vontade de subjugar esses países como colónias, por assim dizer. Portanto, a questão da Ucrânia é que, por si só, ela não é ameaça à Rússia. E, pelo contrário, não há nenhum outro país que já meteu na economia ucraniana cerca de 300 mil milhões de euros. A Rússia, desde os anos 90 até aqui, fez isso. Portanto, naquela Ucrânia toda unida. O que precisava, quer dizer, para qualquer um que luta pelos interesses da Ucrânia, sabe muito bem que o que tem que fazer é simplesmente, pelo menos, não ser inimigo da Rússia. Simplesmente isso. Quer dizer, com isso já garante aquilo que é o seu futuro. Mas o que a história recente mostra que os ucranianos não são donos do seu destino. É por isso que a questão da soberania da Ucrânia coloca-se em causa, não é colocada em causa hoje pelas bombas russas. Ela é colocada em causa a partir do momento em que o Ocidente, em que os americanos entram e tomam as rédeas daquilo que eu gosto. O que custa uma única imagem? O que significa um presidente? O Joe Biden, na altura, como vice-presidente, quando foi a Kiev, na altura, o Poroshenko, que era presidente, ele tomou a cadeira do presidente ucraniano.
na mesa, na principal sala de reuniões, não é? Quem ocupou o espaço do presidente ucraniano foi Joe Biden. Portanto, para além de muitos outros fatores que mostram que a Ucrânia não é dona do seu destino. Então, falar de soberania neste momento já não vem ao caso. Por isso que a Rússia, deliberadamente, quer dizer, dá a entender que não respeita a soberania ucraniana, porque ela não é dona dela. Ela já entregou a soberania a um potencial inimigo russo, quer dizer, que a um inimigo existencial, que são os Estados Unidos da América. É por isso que a conversa do direito internacional, não é? As manifestações que estão a acontecer, isso é de praxe. Porque a mesma história, a mesma situação devia-se levar, temos que voltar um bocadinho para o conflito da Jugoslávia. Quando a NATO atacou, também estava lá em causa a questão do direito internacional. Agora, há um conceito que se deve ter em causa, quer dizer, aqui não é? Deve-se perceber, que é a questão do potencial bélico. Potencial bélico. A Ucrânia hoje não é ameaça para a Rússia, diretamente, não é. Mas, de acordo com as ações militares, de acordo com a interação militar da Ucrânia com os Estados Unidos da América, com os países da NATO, não é? Ou bilateralmente, percebe-se que num futuro próximo, quer dizer, potencialmente, a Ucrânia, quer dizer, a Rússia nem sequer pode ter chances de sequer ripostar, caso sofra um ataque maciço, tanto pela parte da NATO. Há um exemplo, se recordam, do conflito, quando da colocação do sistema PRO no leste da Europa, na República Checa, os americanos disseram e provaram que nos silos lá montados estavam rockets de defesa. E de facto dizem que não eram rockets, mas a inteligência russa, os especialistas militares dizem que muito bem, nós sabemos que estes mísseis são de defesa, mas estes silos estão em disposição de receber mísseis de ataque. Portanto, há aqui um potencial bélico que coloca em causa a nossa segurança. Portanto, e hoje, ainda no último discurso de Putin, a nação, ele deu a entender, até nomeou os mísseis que estão em processo de fabrico nos Estados Unidos da América, que poderão entrar naqueles silos. Portanto, é mesmo por aí, quando se escolhe. A Ucrânia hoje não está em condições de entrar para a NATO, esta questão nem sequer está na mesa, então quer dizer que amanhã poderá estar na mesa. No futuro próximo poderá estar na mesa. O que a Rússia quer é que se diga claramente que nunca estará na NATO. Então, como não podem dizer isso, há aqui uma saída, que é desmilitarizar, acabar com um potencial bélico. Aliás, temos uma experiência muito clara, é muito interessante, que fala-se hoje da Rússia porque está a fazer aquilo, mas Israel está a fazer isso já há décadas. Israel faz isso há décadas. Israel ataca a Síria sem sanções nenhumas, ataca a Palestina, o Líbano, sem sanções nenhumas. A partir do momento em que Israel desconfia que está a sair a trabalhar num equipamento que pode colocar em causa potencialmente Israel, eles não vacilam. Se é para aniquilar as pessoas que estão diretamente ligadas, cientistas e por aí fora. Quer dizer, é isto. É questão dos 2 países, 2 medidas. Israel faz isso. Então a Rússia é obrigada hoje a usar este método. Porque não lhe garantiram no papel, em conversações, de que isto não ia acontecer. Já como não se fez. Muito bem. Goman, estaremos diante, a avaliar pelas adesões. A Venezuela veio Nicolás Maduro a apoiar a Rússia. Ainda são poucos países, existem os pró-russos, a Bielorrússia, que é um dos locais que está sendo usado até para atacar a Ucrânia, o território da Bielorrússia. Temos, portanto, aí uma proximidade do Cazaquistão. Fora daquela região, temos, portanto, Nicolás Maduro a apresentar-se como um porta-voz também, tanto de Putin. A avaliar por esta, entre condenações e adesões, nós estaremos a caminhar para uma terceira guerra mundial? Ou não há espaço para isso? É prematuro dizer isto? Bem, o mundo, acredito que vai fazer tudo para não ir à terceira guerra mundial. Desde que foram descobertas armas
atômicas, né? Bombas atômicas, ogivas nucleares. Chegou-se à conclusão de que uma terceira guerra mundial seria fatal, certo, porque tem armas de destruição em massa e incontroláveis. Quer dizer, mesmo a própria pessoa que possui essas armas são um risco para ele, porque se elas são atingidas por uma explosão qualquer, é o próprio país que vai desaparecer do mapa. Então, há esta consciência em relação às grandes potências. Mas nós sabemos que há aquilo que se chama loucura coletiva, né? Nós vimos o poder de decisão de alguns dirigentes militares, como foi o caso do Terceiro Reich alemão, o Hitler. Exato. Mas em relação a Nicolás Maduro, é natural. Por quê? Porque ele é aliado da Rússia. Aliás, sempre a Rússia e serviços secretos russos é que protegeram Maduro para até hoje estar no poder. Nós sabemos que a Wagner protegeu, portanto, o Nicolás Maduro. Isso pode ser propaganda ocidental, como se diz, mas nós sabemos que tanto o Bashar al-Assad quanto o Nicolás Maduro são aliados do Putin, porque receberam muito apoio essencial à sua sobrevivência. Agora, outra questão de colocação de arsenal bélico, quer dizer, voltando para a questão da Ucrânia. Por que a Ucrânia até hoje, lá para 2008, acho que foi o presidente George Bush, 2004, senão 2008. 2008 já era a eleição de... Barack Obama foi eleito em 2008. Sim, mas o presidente Bush é que tinha determinado a entrada da Ucrânia para a NATO. É preciso perceber que esta convulsão toda entre a Ucrânia e a Rússia é aquilo que se diz, são dois povos entre tapas e beijos, como assim pode-se dizer. Portanto, perceba que a Ucrânia não entrou para a NATO porque os próprios países signatários da NATO não estão alinhados de que devem permitir a entrada da Ucrânia, temendo a reação russa. É por isso que até hoje a Ucrânia não está na NATO. Agora, também esta questão de falta queria tentar esclarecer essa questão de falta de autonomia que estava a falar aqui o Dr. Martim Blanco. É preciso perceber que para um país passar para a União Europeia, nós vimos a Turquia estava quase com um pé dentro e outro fora da União Europeia, mas o processo caiu água abaixo. Por quê? Porque há uma série de procedimentos que este país tem que começar a exibir em termos políticos, né? Até culturais, para que este bloco diga que sim, este fulano assimilou aquilo que é a nossa. Primeiro tem que demonstrar que, olha, nós somos democráticos, nós somos abertos, nós somos... A imprensa é livre, uma série de coisas. Portanto, ao agir assim, mostra que há uma parte, boa parte da população ucraniana, que acha que tem que estar do lado da União Europeia. Afinal, a própria guerra de Donbass começou por quê? Por que caiu o Viktor Yanukovych em 2014? Yanukovych, o Viktor Yanukovych. Porque houve manifestações dentro da Ucrânia a acharem que a economia não está a subir porque temos um presidente que é ditador desde 1991, que nós passamos para a democracia. Se nós passássemos para o lado europeu, é que era muito bom. E o presidente foi deposto, fugiu para a Rússia, e daí é por isso que quando começam a falar da democracia ucraniana, conta-se de 2014 para cá. É por isso que o dia 22 de fevereiro, de forma coincidente, é considerado o início da democracia na Ucrânia. É o mesmo dia que o presidente russo reconhece as duas repúblicas. Quer dizer, isso não foi por acaso. Foi tudo completado praticamente 8 anos. Então, nisto tudo para dizer o quê? Não é uma questão de falta de autoridade. Quem quer entrar para o mundo da União Europeia, quer dizer, os procedimentos são esses. Não é só em relação à Ucrânia. Vai ver os outros países. Pior para quem quer ir para a NATO. Quer dizer, tem que passar por esses procedimentos.
Então, isto aos olhos da Rússia pode achar que a Ucrânia está a ser marionete, mas não está em condições de agir de forma contrária. Mas olha, agora, outra questão também quero aqui acrescentar é que Um minuto só, sim, comando, quero os também. Estados Unidos são o maior patrocinador da NATO. Por quê? Porque, por um lado, são os maiores vendedores de armamento para a NATO. Quer dizer, dão numa mão, tiram noutra. Então, os países que entram para a NATO, mais um país, é muito bom para os Estados Unidos, vai montar aqueles mísseis Patriot, não sei o que, de defesa. Quer dizer, aqueles mísseis são para bater possíveis ataques, quer dizer, abater ogivas atiradas por outros países. Não são segundo aquilo que é o protocolo da NATO. Não é por acaso que já há mais de 14 anos a Rússia está dentro do Conselho de Segurança da NATO. Saiu agora, né, porque foram expulsos já, acho que foi ano passado. Não percebi que a Rússia foi expulsa do Conselho de Segurança da NATO? Sim, os seus representantes, os 6 foram. Então, são os antecedentes disto que estamos aqui a discutir. Por que a Rússia está lá? Para que todo o procedimento em relação à matéria de defesa da NATO estejam claros. Né? Estejam claros. Então, aqui é uma falácia. É por isso que eu digo que, olha, o Dr. Matimulano tenta nos abrir os olhos em relação àquilo que está escondido, aquilo que é a nossa análise pobre em relação à Rússia, mas também deste lado é preciso fazer perceber que não é tanto assim, porque as regras são assim. Tá bom. Exato. Okay. Portanto, É bom. Eu sou membro da NATO, tenho que ter uma questão. bateria antimíssil. para defender-se. Sim, para defender-se. Por quê? Porque eu não posso ser membro de indivíduos que são karatecas e eu nem judô não sei. Eles vão todos os dias ter que... Primeiro tens de defender primeiro. Quando chegarem à conclusão de que você não tem capacidade, é quando a NATO mobiliza-se para vir te defender. Exato. O Matimulano parece que tem defesa de honra. É verdade, isso é coisa. Defende... É preciso que o colega já está a trazer muitos assuntos aqui. Mas são importantes para podermos compreender. É por isso que a gente não cava isso qual é o evitar... alcance dos mísseis Patriot, porque tem que ter Patriot ou não. Mas ok, vamos já em off, vamos conversar sobre o assunto. Agora, não, o melhor lugar seria aqui mesmo. Eu acho que seria aqui. Primeiro seria, porque segundo percebo, parece que o colega enaltece os padrões da União Europeia e os padrões da NATO. Parece que, quer dizer, a Turquia não foi admitida à União Europeia porque ela não fez, digamos, não cumpriu, digamos, não teve o padrão necessário para aderir a isso. E para se ter tal padrão, é necessário que o país esteja disposto a abdicar da sua soberania. Portanto, eu vou dar mais um exemplo de uma luta férrea quanto à coisa. A adesão da Rússia à Organização Mundial do Comércio levou, quer dizer, foram 19 anos ou 20, se não me engano, 20 anos de conversações. 20 anos. Mas há países que entraram na primeira chamada. Okay? 20 anos porque tinha que ter um acordo que era mais benéfico possível para si. E mesmo assim, na entrada no OMC, haviam cláusulas que diziam que no setor da indústria automóvel, no setor dos bancos bancários, ia levar mais tempo. Por quê? Para dizer que há luta de soberania. Então, colocam este coisa bonito, digamos, o padrão do standard de vida da União Europeia, a liberdade, tudo. Mas, para quem entende das coisas, que está em causa muito mais do que isso, é a soberania do país. É a capacidade do país amanhã poder dizer não de viva voz. O que nós vemos hoje, os países da União Europeia não têm essa voz. Eles têm que fazer aquilo que o Conselho Europeu, tem que fazer aquilo que a Comissão Europeia diz. Caso contrário, torcem-lhe os braços. Vamos por aí, por um lado. Por outro, a questão estava aqui a dizer das condições para o país aderir à NATO. Não é? Bom, o que está em causa, eles dizem que o país não deve ter, uma das cláusulas, não deve ter conflitos militares, não deve ter conflitos de disputa de terras, não é? Territorial. Exato. Que pode levar a nação a uma situação a todo o bloco, uma situação de guerra. Não, quer dizer, tendo em conta o nível de ganho que possa ter, é muito simples, é uma questão técnica da NATO eliminar este ponto, não é? E dizer sim, senhor, nós podemos tomar a Ucrânia, receber a Ucrânia
da mesma maneira como, quer dizer, que ela está sem a Crimeia ou sem a coisa. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Não é nada garantido. Quando diz que a Rússia foi expulsa do Conselho da NATO, é interessante essa retórica. Porque sabem, quem convidou este Conselho, este é um Conselho Rússia-NATO, foi a própria Europa, foi a própria NATO. E quando diz que é expulso, quer dizer, é a retórica, porque o Ocidente sempre gosta de mostrar que é patrão, e ele é que manda. Mas eles não foram convidados a sair. Diga? Eles foram convidados a sair. Qual seria, na sua opinião? Não, por quê? Porque oficialmente a Rússia disse que este Conselho não passava simplesmente, eles usavam a presença russa no Conselho não para discutir os assuntos de defesa reais, para informar. A Rússia nunca participou das discussões da defesa no Conselho. Era como se fosse um observador. Exatamente. Então, eu só recebia os informes. Mas mesmo assim, se isso garantia algum espaço para manobras diplomáticas, a Rússia não tinha nenhum problema em permanecer nesse Conselho. Mas o Conselho não dava absolutamente nada, porque nenhuma das decisões tomadas, desde que a Rússia é membro do Conselho da NATO, fazia parte do Conselho da NATO, todas as decisões que a NATO tomou, que eram contra a Rússia, acredita mesmo que a Rússia, estando lá, tendo voz para poder contrapor isso, contradizer, teria acontecido? Não teria. Então, é mais um ponto para mostrar a boa vontade, a disponibilidade em conversar, não é? Por isso não existe, o Ocidente gosta de mostrar que é patrão. Então, quer dizer, houve agora haviam encontros marcados entre Blinken e Lavrov, não é? Sim. Então, se for a ver, a CNN diz que o Blinken anulou, quer dizer, o encontro, não é? Quer dizer, o patrão anulou o encontro, quer dizer, o chefe. O Biden diz que eu já não ligo para o Putin. É como se, para quem não percebe, é como se Lavrov e Putin necessitassem dessa chamada, dessa conversa com o Biden ou com Blinken. Não é bem assim. Por isso é bom que vamos para o fundo das coisas. A Rússia não foi expulsa do Conselho de Coisas. E, aliás, agora, nas respostas que a NATO deu à Rússia em relação ao que se propôs na mesa, um dos pontos é a NATO a solicitar que se reabrisse, que se reintegrasse o tal Conselho Rússia-NATO e se reabrisse em Moscovo o escritório da NATO. Muito bem. Quer dizer, está a perceber? Então, a Rússia diz que isto estão a trazer assuntos terciários, quando os assuntos de base que têm a ver com a segurança da Rússia, que é o regresso da infraestrutura da NATO até 97, a não admissão da Ucrânia e Geórgia à NATO e a retirada do material bélico, digamos, do médio alcance daquela região. Exato. Eu vou dar um minuto só a vós. Portanto, este foi o programa mais longo que nós já tivemos, naturalmente, que vão entender. Um minuto para cada um. Em relação àquilo que nos espera, os próximos dias, qual é a vossa antevisão em relação aos próximos dias? O que é que podemos aguardar? Bom, isto está em pólvoras. Estamos à espera, esperamos pela reação ocidental das sanções, porque eu creio muito pouco que algum país ocidental queira intervir militarmente neste assunto. Tanto mais que já teriam feito isso. Em relação à questão de perdas e por aí fora, quer dizer, baixas, eu ia aconselhar que se esperasse também, pelo menos uma semana para ter números exatos ou informação mais fidedigna. Caso contrário, quer dizer, do modo geral, eu penso que é isso, eu penso que é o que está a acontecer. Exato. Ngomane. Bem, eu acho que o presidente Vladimir Putin pelo menos já realizou 80% daquilo que são os seus objetivos, que é mostrar ao Ocidente que, olha, a Rússia está determinada e é forte. As suas exigências só há uma saída, ou realizam-se ou realizam-se. Portanto, eu o que acho é que haverá esta onda de protestos, as Nações Unidas, depois outras, vai ser o Papa em seguida. Isto é capaz de terminar no fim de forma diplomática. Eu acho que a intervenção russa na Ucrânia vai ser breve, mas é muito mais demonstrar que, olha, eu fiz a guerra e destruí aquilo que eu queria destruir, agora estou a sair e o recado está dado. Eu acho que o que vai acontecer
será uma diplomacia provavelmente longa, mas que acho que a Rússia é que vai sair a ganhar. A Rússia é que vai sair a ganhar. Quer dizer, destruiu, do ponto de vista, uma coisa é destruir ou construir, porque destruiu a guerra, construiu a paz, na verdade, pode ser isso. Então, portanto, de uma outra forma, exato, pode ser a interpretação, pode ter destruído ou construído, é? Exato. O importante é, efetivamente, tanto que este conflito possa tanto terminar ou buscar, seja independentemente daquilo que é a mensagem que Vladimir Putin queira transmitir ao mundo em relação ao fato de que estou aqui, sou a Rússia, tenho poderio e capacidade. O importante é que, oxalá, se chegue, portanto, a resultados muito positivos. Só vamos fazer uma pequena revista de imprensa internacional em relação a este assunto. Como disse, são várias as posições em relação ao que está a acontecer na Rússia, aliás, na Ucrânia, com informações ainda escassas e as agências internacionais de notícias a trazerem de forma, digamos, um pouco atabalhoada dados que não nos permitem ter a visão geral e real daquilo que está a ocorrer. Por uma ou por outra forma, os serviços noticiosos da FTV vão continuar a trazer dados mais atualizados em relação ao que se passa na Ucrânia, pelo menos naquilo que é transmitido pelas agências internacionais de notícias. Quero agradecer a vossa presença aqui, tanto Daniel Ngoman e tanto José Matimulano, nossos analistas residentes aqui do debate internacional, e que hoje acabamos entrando muito mais cedo porque o dever e as circunstâncias assim permitiram. Quero desejar a si, prezado internauta, a continuação de uma ótima tarde e que os próximos dias possam trazer-nos notícias melhores em relação àquelas que provavelmente estejamos hoje a debater. Tenha uma ótima tarde, estamos juntos, até breve.